Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, sendo o capítulo 2. 1 João, capítulo 2. A partir do versículo 18. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifesta-se que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como elas vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Poder tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência e leitura da palavra de Deus. As epístolas de João. E nesta noite nós vamos estar aqui falando sobre a chegada do anticristo. E o apóstolo João, ao falar sobre o anticristo e os anticristos, não estava se referindo unicamente a um assunto escatológico. Isto é, o que faz parte das últimas coisas. É algo que pertence apenas aos últimos tempos. Ele estava também advertindo seus leitores a respeito de um espírito que já ameaçava a igreja naquele período e que ainda está em plena atuação. Um espírito que nega a divindade e o senhorio de Cristo. Diz que o espírito do anticristo no mundo. E João deixa claro que já é a última hora, ou seja, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, se dará em breve. Quando nós olhamos para a prestação de conta daqueles trabalhadores lá de Mateus capítulo 20, observamos que ele contratou trabalhadores durante o dia.
E quando chegou no final, já era 1/10 hora. Já a última hora, ele contratou. E as outras horas, durante o decorrer do tempo, foi todos os acontecimentos, as prévias, mensagens, advertência sobre a vinda do Messias. E ele veio, cumpriu aqui o ministério, o plano da salvação, mas agora nós estamos aguardando a sua segunda vinda, que ela, falei aqui dias atrás, que ela se dará em 2 fases. Então nós estamos aguardando ele. Já naquela época, já falava nesse tempo. E a vinda de Jesus, ela está perto, por tudo que nós vimos que está acontecendo. Muitos são os sinais, falei isso aqui em dia desse, nós estávamos estudando sobre a Epístola de Pedro, de que a volta de Jesus poderá ocorrer a qualquer momento. Mas naquele dia eu falei de outros sinais, eu quero hoje falar sobre um dos sinais, é a operação do anticristo. Falei naquele dia dos acontecimentos, dos terremotos, tudo que está acontecendo, a discórdia entre família, tudo isso. Mas hoje nós vamos focar mais sobre a operação do anticristo. E aqui, conforme João, o espírito dele já está no mundo. Vamos ver o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 3. Se todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então João deixa bem claro que ele já está operando. O espírito dele já está operando. Ele exercerá domínio sobre todas as nações. E Daniel fala a respeito do governo do anticristo, mostrando que este será de grande influência. Vamos ver logo, diz o profeta Daniel, capítulo 11, e o versículo 36, 11 e 36 de Daniel. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele está operando. Daniel falou acerca dele, deu que ele será um político que tem o poder de influenciar. Ele convencerá. E o terreno para isso está sendo preparado. Assim como a igreja está sendo preparada para o arrebatamento, o mundo também está sendo preparado para o governo do anticristo. E se nós observarmos, atualmente, das grandes organizações geopolíticas e a unificação de blocos econômicos, na verdade, trata-se de uma preparação para um único governo mundial. Isso vai acontecer. Um governo que vai mudar tudo. O mundo caminha para isso.
O sistema trabalha para isso. De acordo com a palavra de Deus, o anticristo assumirá um grande poder político. Voltamos lá em Daniel, capítulo 7, e o profeta Daniel, capítulo 7, e o versículo 8. Daniel 7, 8 diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Se nós olharmos para a história, no ano 395 depois de Cristo, o Império Romano, que dominava naquela época, ele foi dividido. O Império do Oriente e o Império do Ocidente. Jesus tinha falado que o reino dividido ele não subsistiria. Quando foi no ano 476, fracassou o Império Romano Ocidental. E no ano 1453 foi o Oriental. Então, mas falta cumprir essa ponta que nasceria, que é exatamente o governo do anticristo. Essa profecia, ela vai se cumprir. E sabemos que o anticristo assumirá um grande poder político, como falamos aqui no Daniel. Também Daniel, depois você pode ver Daniel 8, 25, Apocalipse 13, vamos ler Apocalipse 13, 16, porque o livro de Daniel, ele intercala as profecias com o Apocalipse 13, 16 e 17, diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém o possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. Então haverá um domínio, haverá um controle dele com o mundo. E esse período, nós, igreja, não estaremos mais aqui. Agora, se o Espírito dele trabalhando, do jeito que vem trabalhando, ter feito tantas coisas, imagina quando ele assumir, personificar de uma pessoa para comandar, porque a igreja será tirada da terra. Então, o projeto preparado está sendo feito. E vai chegar o momento que o mundo, ele está desgovernado. Isso é geral. Kiko lá dá um paliativo, depois faz tudo de novo. E sabemos que tanto a humanidade como a natureza está gemendo, clamando ao Senhor por justiça. E vai chegar esse momento desse acontecimento. Primeiro está sendo preparado o terreno para o governo dele. Tudo está caminhando para isso. Para uma moeda única. Hoje, quase ninguém anda mais com dinheiro no bolso. É cartão. E já estão trabalhando com a moeda, o Bitcoin, que vem se fortalecendo a cada dia. Daqui um dia, você viaja hoje, vamos dizer aqui para Goiânia, naqueles pedágios não aceita mais dinheiro. Ou você passa cartão, ou você vai ficar lá parado. Então, tudo isso é o avanço para o governo. Porque um governo só, ele precisa ter o controle de tudo. E dessa forma, do sistema, vai ficar muito fácil para governar o mundo. Segundo, prodígios e sinais
que acontecerá nesse período. O anticristo fará muitos sinais e prodígios, ou seja, obras sobrenaturais, para que suas mentiras sejam confirmadas. Olha, abra sua Bíblia, segunda Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 9. Diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Porque sabemos, se ele é o pai da mentira, não vai fazer algo verdadeiro. Vai acontecer mentira. Ele usará destes sinais mentirosos para se impor e atrair seguidores. Atrair seguidores. Porém, só conseguirá enganar aqueles que rejeitam crer na verdade de Deus. Esses vão conseguir atrair. Vamos voltar lá em Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, e o versículo 10 ao 12. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui é por um povo que não deu crédito à palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra, tanto ela falada como ela vivida, que a principal é a maior mensagem. Testemunhos. Hoje, mensagem, você bota uma mensagem na rede social, você não vê uma curtida, né? Mas coloque um comentário aí para ver, né? É porque é assim, a palavra de Deus, a rejeição. O mundo não está querendo, a população hoje sem Deus não quer saber das coisas de Deus. Mas ele vai fazer prodígio para enganar. E muitos vão achar que ele é o Messias, que o povo de Israel clama. Já ainda vamos chegar lá. A sua aparição. Alguns pregadores e escritores, eles, durante toda a história, eles vêm pregando, afirmando, comparando líderes políticos como que seja um anticristo, né? Não surgiu agora um governador, um presidente em tal lugar, esse aqui é ele. Não. Nós temos que ter muito cuidado. Que já ouvi muitas mensagens dizendo, fulano de tal, ele é o anticristo. Ele vai governar o mundo todo. O pessoal vai e morre. Não era ele. Levanta outro, começa a dizer que é ele. Nós não sabemos mais. Essa pessoa pode ter nascido? Pode. Ou ele não nasceu? Pode também não ter nascido. Mas ele vai nascer. Se não nasceu ainda, ele pode já estar adulto? Pode, porque nós não sabemos que hora Jesus vem. Mas uma coisa que nós precisamos saber, que o governo anticristo é uma realidade e nós precisamos nos apegar aos céus. Precisamos nos apegar ao Senhor para não enfrentar o governo do anticristo. O despertamento para a igreja é esse.
Nós não estamos preocupados como que vai ser o governo do anticristo. O que ele vai fazer, não estou preocupado com isso. A preocupação nossa é nós subir ao encontro do Senhor Jesus. A advertência é essa. Agora, claro que nós precisamos conhecer. Se você saber o que vai acontecer, nós precisamos conhecer. Agora, o que nós precisamos tirar, eu preciso estar bem com o Senhor. Então já ouvimos de muitas pessoas dizer que era fulano de tal, que era A ou B. Não aconteceu ainda, porque não chegou o momento. Se tem alguém, só o Espírito dele possa estar influenciando na vida de alguém para a condução do sistema. Mas o anticristo mesmo, ele só vai operar quando a igreja ela for tirada da terra. Aí sim, aí ele vai se manifestar. A manifestação pública, como tal, só ocorrerá após Jesus retirar o seu povo da terra. E ele só se revelará demonstrando toda a sua oposição ao Senhor Deus na metade da grande tribulação. Voltamos lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muito por uma semana. E da metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui falando das 70 semanas de Daniel, já se cumpriu 69, falta a última semana, que é de 7 anos. Então a primeira metade dessa semana é de uma aparente paz, onde a prosperidade ela vai acontecer e todos vão se admirar pela administração. E eu já falei aqui em outras oportunidades, mas a igreja sempre tem novos convertidos, pessoas chegando, que é claro que vai ter uma prosperidade grande. O patrimônio que vai ficar das igrejas que tem compromisso com Deus. Não estou falando de toda a igreja, estou falando que tenha compromisso com o Senhor Jesus. A igreja, o patrimônio da igreja que vai ficar. Quantas mansões não vai ficar? Se você analisar assim, quantas casas vai ficar desocupadas aqui em Rio Maria? Ou sou preocupado com a casa? Não, né? Pode ficar a casa aí, patrimônio, comércio, fica tudo, né? Então, só você imaginar em Rio Maria. Agora você imagina no mundo inteiro. O que vai ficar de patrimônio? A preocupação hoje, a minha casa, a minha dívida, né? A minha vida, né? Não é dívida, não. Então, vai ter muita casa nessa época. Vai ter um patrimônio. Então, os 3 anos e meio de uma aparente paz. É por isso, amados, nós temos que ter muito cuidado para não sermos capitalistas demais. Porque o capitalismo, ele se apega às coisas terrenas. Nós precisamos administrar o que Deus confiou, mas nosso alvo precisa ser os céus. Aleluia! Porque senão nós ficamos apegados a tantas coisas. Não, Jesus, está um tempozinho aí, as coisas agora que está começando a fluir para mim, agora que eu estou começando a melhorar, a limpar o pelo, melhorar a minha vida, e já vem. Não, amado, não se preocupe não, o que Deus tem reservado para nós não se compara aqui, não tem como comparar as coisas terrenas. Aquilo que os olhos viram, chegou ao coração, é o que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Aleluia. A pessoa do anticristo. E o mundo influenciado pela mídia, e incluindo também até a mitologia, é possível que alguém pensar que o anticristo será um ser estranho
de chifre, né? Como aquela aparência de caricatura das representações demoníacas. Não, amado, nada disso. Não será assim. Ele será uma pessoa influente que atrairá até mesmo os cautelosos judeus. Ele vai convencer até os judeus. Até os judeus serão convencidos. Depois você pode ler Daniel, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Mas vamos ler Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 22. Diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, porque é 7 anos, 3 anos e meio de uma aparente paz, e 3 anos e meio de tribulação mesmo, intensiva. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que é judeus, será abreviado aqueles dias. Observe que Mateus foi escrito para os judeus. Pregar sobre arrebatamento sobre Mateus, precisa ter muito cuidado, porque ele foi escrito para os judeus. Aí o versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível foram, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Advertência para a igreja não deixar ser levado, bem como também o povo de Israel, eles têm o cuidado. Porque o Senhor vai tirar a sua igreja, mas tem uma promessa também para o povo de Israel. Uma promessa para ele. Então ele vem personificado no homem. Segundo, a sua identidade. Ele será uma personificação, como eu falei, do diabo. Um líder mundial de habilidades e capacidade desconhecida até o dia de hoje. Capacidade que ele veio. Possuirá um carisma irresistível e uma oratória extremamente persuasiva, de persuadir, de convencer. É descrito também pelo apóstolo Paulo como iníquo. Depois você pode observar 2 Tessalonicenses 2:8. Pelo próprio João, no Apocalipse, ele diz como a besta, e pelo profeta Daniel também, ele fala sobre isso, como um príncipe que há de vir, que é aquele que eu falei, que falta nascer aquela ponta como chifre. Isso está falando de poder, de autoridade, que ele veio para implantar o seu governo. Apocalipse capítulo 13, depois você pode ler até o 13, do 2 ao 20, 18, e o capítulo 19, versículo 20. Vamos ler o 19 e 20 de Apocalipse. Apocalipse 19 e 20. Nós estudamos ano passado sobre o Apocalipse. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo,
e de enxofre. Estou falando aqui do poder deles de persuadir, de convencer. Um na parte política e o outro na parte religiosa. Para convencer aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja. O governo dele, ele vai trabalhar com esse propósito de convencer as pessoas. Vai estar claro que o inimigo, ele já vem, mas sabendo a sua sentença. Mas o período que tiver, ele vai estar trabalhando contra os planos de Deus. Quais são as suas atividades? Primeiro foi a sua identidade. Ele é uma pessoa personificada pelo inimigo. Agora a sua identidade. E observando conforme as escrituras, o anticristo, ele fará um pacto com Israel. Israel, depois que foi destruído o templo no ano 70 depois de Cristo, que ele foi destruído o templo, Jesus havia profetizado que aquele templo seria destruído, ele não foi mais reconstruído. Se observarmos hoje no mapa, onde era o templo, hoje é uma mesquita de Omar, dos muçulmanos. E ele vai construir o templo para o povo de Israel. Sabe que hoje as construções, elas são muito rápidas, porque elas são em blocos, são montadas. Entendeu? Se eu vi uma construção na China, que fazia não sei quantos apartamentos, prédio de 10 andares, fazia todo num dia. Então, a facilidade que tem hoje, a tecnologia, o trabalho. Então, o anticristo vai construir esse templo para Israel, porque hoje ele serve nas sinagogas. Eles não têm mais o templo para o sacrifício. E o inimigo, ele vai construir esse templo para o povo de Israel, porque ele vai fazer essa aliança. Quando ele construir o templo, ele vai dizer: o Messias que nós clamamos. Esse é o Messias. Só que a nação de Israel, ela é uma nação que ela foi curada, vamos dizer assim, entre aspas, da idolatria, quando eles foram para o cativeiro da Babilônia. E lá eles foram curados. Mas observe que nem todo Israel, nação, foi para a Babilônia. Teve 10 tribos que não foram para o cativeiro e não retornaram, estão retornando agora. Então não podemos generalizar que todos eles são curados da idolatria. Como é que ele vai identificar que é o anticristo? Quando o anticristo, ele vai tentar entronizar dentro do templo uma estátua dele. Aí o povo de Israel vai rejeitar. E quando eles rejeitar essa imagem, é onde intensifica a perseguição do anticristo e os países que são aliados, que vão estar aliados ao anticristo, vão perseguir para dizimar da face da terra a nação de Israel. É quando eles estiverem nessa perseguição ferrenha, terrível, eles vão clamar pelo Messias. Vão clamar pelo Messias para vir libertá-lo. É quando este clamor, ele vai chegar diante do Senhor, assim como chegou o clamor do povo lá do Egito, quando estava escravizado, clamou o Senhor ouviu, e levantou Moisés para libertar. É quando o Senhor Jesus vai vir com a igreja para libertar a nação de Israel da perseguição do anticristo, a guerra do Armagedon. Então, nesse período, é que vai libertar o povo de Israel. Agora, assim, observando ainda, conforme a profecia bíblica, o filho da perdição realizará, por intermédio do poder satânico, sinais e prodígios de mentira. Já lemos isso, segundo Tessalonicenses, do 7 ao 10. O período é chamado de grande tribulação. Voltamos aqui, Apocalipse 7 e 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande
tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são esses? São aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. Eu não prego isso, só estou dizendo aqui porque está escrito. Que eles não subiram no arrebatamento da igreja, mas ficaram e agora foram torturados, e eles negaram o calimbro da besta, preferiram morrer por Cristo. Se fosse uma morte, chegasse assim, igual a gente vê lá naquela situação lá do Oriente, matando os cristãos, era fácil, não era? Mas não, é torturado, para ver se a pessoa nega. Quem nega Cristo? Qual que é a base dessa situação? O que é que nós temos de acontecimento? Temos o acontecimento na igreja primitiva. Se nós olharmos para a vida do pastor da igreja de Esmina, Policarpo, ele foi colocado, foi feita uma fogueira ao redor dele e pedia para ele negar Cristo. E ele disse: não, eu prefiro morrer. Como é que eu posso deixar de servir um homem desse que sempre me fez bem? Durante os 86 anos da vida dele, tinha servido a ele. Como é que ia negar ele? Então ele foi queimado, vivo. Então, só para você ter uma ideia, como é que vai ser essa tortura do período da grande tribulação. E quando eu vejo alguém, pastor, já desse eu ouvi uma mensagem, se você não subir no arrebatamento, fique tranquilo que você vai ter uma oportunidade. Meu amado, não pregue isso, não, isso é heresia. Pregue que Jesus está voltando e você precisa estar preparado para subir ao encontro do Senhor Jesus. Um tempo de grande perseguição e oposição a tudo o que se chama Deus. Então a perseguição dele é ferrenha, tudo quanto é do Senhor. Vamos ver aqui capítulo 12 de Apocalipse e o versículo 17. 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Capítulo 13 e o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então aqui a perseguição contra a nação de Israel, que eles vão ser perseguidos, mas o Senhor Jesus vem para libertar. Agora você imagina 3 anos e meio de perseguição ferrenha. Olha o preço que Israel vai pagar pela rejeição ao Salvador, porque o plano de Deus era que através de Israel alcançasse todas as nações. Que alguém imagina assim: não, Israel rejeitou, a igreja foi inserida. Claro que nós passamos a ter essa primazia, mas o plano de salvação de Deus é para toda a humanidade. As bênçãos que ele proferiu lá em Abraão era para alcançar todos, só que Israel imaginava que era só eles, e ele, em vez de persuadir, eles foram persuadidos e rejeitaram o Salvador. Mas o inimigo, ele vai vir, o anticristo, mas sabendo do seu fim. Ele já sabe que ele está condenado. Apesar dos seus efeitos e poder, o anticristo já possui o fim predeterminado na Bíblia. A sua atividade se encerrará quando? Na batalha do Armagedon, quando o Senhor Jesus vier com a sua igreja. O falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo, ou seja, a inauguração do inferno. Porque o inferno não foi inaugurado ainda. Ele vai ser inaugurado com esses 2 personagens. E o diabo, ele será preso por 1000 anos. Então naquele dia, venceu a batalha. E naquela ocasião, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, destruirá o anticristo e seu exército e todos que o seguem. Vamos ver Mateus 24 e 30. Mateus
24 e 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui mais uma confirmação de que o Evangelho Mateus foi escrito para os judeus, porque ele está vindo exatamente para os judeus, para libertar eles. E Apocalipse 19, vamos ver que dia Apocalipse 19, versículo 19 e o 21. 19 e 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Já li o versículo 20. O versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uma batalha que é só pelo poder do Senhor Jesus. Ele sozinho vencerá, destruirá todo esse exército inimigo que estará junto com o anticristo para destruir Israel. Ele vem para libertar Israel. Para nós concluir, aí vem agora os anticristos no mundo. Eu falei que o espírito dele está operando. Diferentemente do anticristo que virá, muitos anticristos, já que naquele tempo havia se manifestado e ainda se manifesta. Além desses, existe ainda falsos profetas, homens enganadores, que se fazem de cristão para, se possível, fazer o quê? Enganar a igreja. Nós estudamos aqui 2 Pedro 2 e 1, nós estudamos. Vamos ver aqui, diz 1 João capítulo 4 e o versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós temos que ter muito cuidado, amados, para nós não deixarmos ser persuadidos por qualquer movimento, qualquer profecia. Ouçam primeiro, vê quem que está falando, observe se é de Deus ou não. Ai de ti se tu não acreditar, tá? Ah, me espantou já com isso, né? E tem os que ameaçam, não tem? Esse povo, eu vi um pastor falando um dia desses, pregando, que já tem igreja a serviço dele. Tem muita igreja a serviço dele. Tem igrejas que estão trabalhando já a serviço dele. E atrai multidões. Porque tem a profecia, mano. Uma igreja que vive só de profecia, ela não tem estrutura, ela é flutuante. Profecia é a palavra de Deus que nós precisamos. Deus pode usar alguém para falar? Pode. Mas não fique viciado nesse negócio, não. Porque senão você não quer mais estudar a Bíblia, você não quer mais ler, você só quer ouvir alguém falando com você. E não é mensagem ruim, não, isso é coisa boa. Então nós precisamos ter muito cuidado. Deus deixou para a igreja, para você deixou. Mas precisamos saber quem está usando e qual que é o propósito. Esse pessoal aqui que João estava falando, eles saíram de dentro da igreja
Eles estavam na igreja. E saíram e agora estavam pregando heresia. Quantos que já tiveram na igreja? E hoje estão disseminando por aí heresias. Que não precisa renúncia, que Deus é amor, que você não precisa ser fiel a Deus nos dízimos, que o Senhor foi quem encontraram respaldo, mas estão distorcendo o evangelho do Senhor Jesus. Que alguém de Deus disse: pastor, não tem respaldo de ser fiel no Novo Testamento, eu quero que me prove, e eu provo para ele. Deveria chegar para mim: pastor, tem alguém disseminando que diz que não é preciso ser fiel, que não tem comprovação, só foi o Antigo Testamento. Eu fui mostrar para ele no Novo Testamento. Aí ele: pastor, eu não tinha observado esse detalhe. Não, porque Jesus não deu isso. Não deu? Me importe. Então, esse pessoal estava na igreja. E saíram e agora estava Pedro, aliás, João, e tanto Pedro também, na mesma época, estavam enfrentando esse povo. Olha o que Paulo, naquela reunião, se não me engano, foi lá em Atos, capítulo 20 de Atos, quando ele esteve naquela reunião, aqueles obreiros lá de Éfeso, e ele diz que ele estava conversando com ele, ele sabia que ele estava indo, mas iam chegar pessoas, ia se levantar, que ia ser contra a igreja do Senhor, ia pregar essas heresias. Paulo já havia profetizado sobre isso. Eu me fugi um versículo agora, mas está em Atos capítulo 20. Então ele aconselhou os obreiros ali de Éfeso que eles tivessem o cuidado, que ia chegar esses falsos pregadores, mestres, para persuadi-los. Ele estava sabendo o que ia acontecer. E foi pouco tempo, a igreja de Éfeso já tinha perdido o primeiro amor. Ainda no dia de João, já havia perdido o primeiro amor, que diz que ele ia os entrar como os lobos devoradores. Então, aqui, o que João estava enfrentando, era exatamente esse povo, que eles estavam agora disseminando heresia, e saíram do seio da igreja. Eles saíram do seio da igreja, pareciam cristãos, mas não eram de fato. Eles abandonaram a igreja, segundo alguns historiadores, diz que eles abandonaram a igreja, talvez por terem falhado em seus propósitos de desviar o povo. Como ele não conseguiu, aí eles saíram e agora estão pregando heresia. Esta foi a prova que desmascarou a sua real intenção. Ainda hoje, há muitos que se dizem cristãos, mas na verdade não são. O que acontece? Misturado no meio do povo de Deus, são verdadeiros lobos e em pele de ovelha. Quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. Mateus 24 e 24. Ele advertiu sobre isso. Você pode observar Paulo instruindo Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, fala sobre isso. Epístola de Judas, no versículo 1 ao 19, ele fala exatamente sobre esse povo. E o que acontece? Cabe a nós estarmos apercebidos da existência desses falsos mestres em nossos meios. Hoje nós temos que ter muito cuidado para quem nós cedemos o púlpito da igreja, porque às vezes traz algo pernicioso que vai contaminar a igreja. Talvez minha mensagem não atraia a multidão. Não sou de atrair multidão, mas de edificação da igreja. A minha preocupação é da edificação da igreja do Senhor, para nós não perdermos o nosso alvo, que é o céu. O que acontecia com eles? Negava a sã doutrina,
ele negava a sã doutrina e principalmente a doutrina cristã. Quando a pessoa nega os ensinos do Senhor, ele está distorcendo o Evangelho, a palavra do Senhor, ou seja, facilitando uma mensagem light para atrair multidão. E às vezes consegue, mas aí não traz a edificação da igreja. E a preocupação tem que ser com a edificação da igreja. O Filho de Deus é a mensagem central de toda a Bíblia. E o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo todas as coisas serão congregadas. Você pode ver Efésios 1:10. E o que em nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, 10 e 11. Qualquer ensinamento que negue isto é o que? É maldição. Qualquer ensinamento que negue Jesus Cristo, que ele não é o Filho de Deus, que ele não veio essa baixa terra, é maldição, mano. Não creiais. E aqui João diz que o povo, ele já tinha unção. O que era? A presença do Espírito Santo na vida deles. Então, como ele já tinha, eles tinham agora alguém, um ser, para lhe ajudar a vencer as heresias. Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele nos ajuda a não deixarmos ser persuadidos, porque ele nos conduz, ele nos guia, e ele não vai deixar você ser enganado. Agora, quando o Espírito Santo não tem liberdade na vida do ser humano, a pessoa vai fazer o que bem quer. Ele deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, porque não tem estrutura. E quando você é conduzido pelo Espírito da verdade, você não deve deixar de ser levado pelo engano. O salmista compara a palavra de Deus, por isso que ele diz que como uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando você anda conduzido pela palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo, você não é persuadido por esses ensinos distorcidos. Ela é a nossa bússola, que não nos deixa errar o nosso alvo. E para concluir, eu só quero ler aqui Filipenses, capítulo 3, e o versículo 14, para nós encerrar, que o tempo já passou. 3 e 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse alvo que nós precisamos ter, de encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então o governo do anticristo, ele vai ser real. O espírito dele já está trabalhando, tentando persuadir as pessoas a desvanecer da fé e aceitar a facilidade de ir para o céu. E eu não encontrei essa facilidade de ir para o céu. O céu é com renúncia, é por esforços. Mas se nós esforçarmos, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Que Deus em Cristo nos abençoe.